Fala pessoal, professor Isaac desse aqui. No de hoje a gente vai aprender um pouco sobre probabilidade. O que é a probabilidade? A probabilidade é a área da matemática que estuda as chances de um determinado evento acontecer. Geralmente essas chances são dadas em porcentagem, mas também a gente pode representar a probabilidade de um número de 0 até 1. Mais pra frente vamos explicar melhor por que de 0 até 1. Mas para introduzir o vídeo, vamos já deixar esse conceito aqui. Essa aqui vai ser a primeira aula de probabilidade. Depois dessa vai ter a segunda aula que vai falar sobre análise combinatória. Aqui eu vou introduzir os conceitos de probabilidade. Sendo assim, quando a gente quer mensurar a probabilidade de um evento acontecer, ou seja, as chances de determinado evento acontecer, a gente vai usar a probabilidade. Para isso, vamos ver aqui alguns conceitos da probabilidade. Olha só, como eu disse ali em cima, a probabilidade ela vai estudar as chances de um evento acontecer. Então, tudo que tem uma chance de acontecer, a probabilidade vai estudar se aquela chance é grande ou pequena. Lembrando que a probabilidade ela estuda as chances, mas ela não faz previsões. Ela tenta prever, mas a previsão dela nunca vai ser exata, porque tem várias probabilidades de acontecimento. Ela estuda se essa probabilidade vai ser com uma chance maior, dada em percentual, ou vai ser menor. Então, olha só, por que a gente usaria a probabilidade no nosso dia a dia? A gente usaria a probabilidade para tomar decisões. Porque através do cálculo, se a gente fez um cálculo e descobriu que a probabilidade daquilo que a gente vai fazer é baixa, a nossa decisão para aquilo seria negativa, a gente não iria fazer. Já se fosse alta, a gente fazeria, porque a gente saberia que a probabilidade daquilo dar certo seria muito grande. Geralmente a gente vê muito isso de probabilidade de tomada de decisões, a gente está falando de mercado de ações, mas isso aqui se aplica em muitas outras coisas. Assim como investimentos, também se aplica na previsão do tempo, se aplica na probabilidade da população aumentar ou diminuir. Na época do Covid, foi muito estudada a probabilidade de quanto que a doença ia crescer até quando a doença ia crescer. Eles faziam um cálculo para achar o percentual de crescimento dele. Então, pessoal, olha só, como eu disse lá em cima, a probabilidade é sempre calculada com um número de 0 a 1, ou 0% a 100%. Por que isso, pessoal? Olha só. Eu falar 0 a 1 e 0% a 100% é a mesma coisa. Isso porque, olha só, se eu pego um número, vamos supor, 0,2, ele está entre 0 e 1, ou seja, 0 a 1. Se eu multiplico esse número por 100, o resultado dessa multiplicação seria 20. 20 o quê? Seria 20%. Porque eu não multipliquei por 100. Quando eu multiplico por 100, eu passo em porcentagem. 20%. Ou seja, todo número de 0 até 1, a gente consegue representar em porcentagem. Por isso, se a gente tem um decimal de 0 até 1, ele é uma porcentagem, assim como se a gente quiser, a gente pode falar diretamente como porcentagem. Ou seja, 0% ou 100%. A probabilidade, pessoal, é sempre calculada com base em uma razão. Como assim uma razão? A gente sempre vai calcular com um número que vai ficar em cima, vamos chamar de n, e um número que vai ficar embaixo, vamos chamar de m. Por quê? Eu representei por letras, só que na verdade isso aqui seriam números. O número que fica em cima é o número que a gente quer saber a probabilidade dele acontecer. E o número que fica embaixo é o total de casos que podem acontecer. Vistos esses conceitos, pessoal, vamos ver alguns termos que é bem comum na probabilidade. Quando a gente se aprofundar mais na probabilidade, é bem capaz desses termos aparecerem, porque eles são termos que se utilizam bastante nessa área. Olha só. Espaço amostral. Quando a gente fala espaço amostral, a gente está falando de todos os elementos que a gente está trabalhando. Por exemplo, se a gente está trabalhando com os números 2, 4, 6 e 8, e a gente quer saber uma probabilidade deles, primeiro, nosso espaço amostral vai ser isso aqui, vai ser todos esses números. Então, o espaço amostral são todos os elementos que a gente tem para trabalhar. Já ponto amostral é um elemento só. Por exemplo, se desse espaço amostral que eu tenho aqui, que é o 2, o 4, o 6 e o 8, e eu quisesse um só, por exemplo, o 2, o 2 seria o nosso ponto amostral. Por causa que ele é um dos elementos que está dentro do espaço amostral. O espaço amostral é o todo, o ponto amostral é um elemento específico, é um ponto só. O espaço amostral, pessoal, geralmente quando a gente vai representar ele, a gente representa ele dessa forma assim. A gente abre essas chaves e coloca os nossos elementos lá dentro e fecha essas chaves. Isso aqui significa que o nosso espaço amostral com todos os nossos elementos. Agora, pessoal, o termo evento. Evento. Evento é um acontecimento que está dentro do nosso espaço amostral. Como assim? Se a gente quer saber a probabilidade do 2 aparecer dentro do nosso espaço amostral, o 2 é o evento que a gente quer. Ou seja, é um evento dentro do espaço amostral. Evento é algo que acontece pra gente. É algo que a gente estuda dentro do espaço amostral. Ou seja, se a gente está trabalhando na vida real, a gente quer saber a probabilidade de chover hoje. Então, isso aqui seria um evento. A gente está trabalhando dentro do espaço amostral com um evento específico. Falando de evento, pessoal, existem vários tipos de eventos, mas dois que eu já vou deixar destacado aqui para quando a gente for se aprofundar mais. São, do... São dois eventos notáveis que vale a pena conferir, olha só. O evento certo. O evento certo é quando ele está sempre certo que ele vai acontecer. A chance dele acontecer é sempre 100%. Então, não tem dúvida que um evento certo ele vai sempre acontecer. Agora, um evento impossível. Um evento impossível é um evento que nunca vai acontecer. Impossível ele nunca acontece, por causa que vai ser sempre 0%.
A partir disso, pessoal, vamos ver como que calcula a probabilidade. Então, pessoal, como a gente calcula a probabilidade? Olha só. A gente calcula ela através dessa fórmula aqui. P de A igual a N de A sobre N de T. Como assim? Olhando assim em letras pode parecer difícil, mas as letras estão aqui para expressar a nossa fórmula. Na verdade, isso aqui a gente vai trabalhar com os números, olha só. Olha só. P de A. Esse A é o que a gente quer. E esse T é o que a gente tem. Então, para ficar mais fácil de entender, essa fórmula aqui, que é P de A igual N de A sobre N de T, na verdade, isso aqui significa o quê? Para a gente calcular a probabilidade, a gente vai calcular o que a gente quer, vai ficar aqui em cima no lugar do N de A, então é o que a gente quer, sobre o que a gente tem. Aqui embaixo é o que a gente tem. Como assim? A gente vai ver um exemplo aqui embaixo, vai ficar mais fácil de entender a fórmula. Mas para fixar, fixa assim, a nossa probabilidade, esse P de A, é a nossa probabilidade. A probabilidade do que a gente quer sobre o que a gente tem. Tudo bem, pessoal? Agora vamos ver aqui um exemplo, para ficar mais fácil de entender a fórmula, olha só. Em uma urna contém bolas brancas, vermelhas e verdes. Sabendo que nelas há 12 bolas brancas, vamos colocar aqui do lado, 12 bolas brancas, 8 bolas vermelhas e as 5 restantes são verdes. Então a gente coloca verdes. Se uma bola for retirada ao acaso, qual a probabilidade de que ela seja branca? Olha só, pessoal. O que a gente está querendo? A gente está querendo saber a probabilidade de bolas brancas. A gente tem 12 bolas brancas. E no total, quantas bolas a gente vai ter dentro dessa urna? Olha só. A gente tem 12 bolas brancas, 8 vermelhas e 5 verdes. 12 mais 8 é 20. 20 mais 5 é 25. Então, no total de tudo, a gente tem 25 bolas. Tendo visto essas informações, o que a gente vai fazer? Olha só. Lembra da nossa fórmula? Nossa fórmula aqui que é o que a gente quer sobre o que a gente tem? A gente quer tirar pelo menos uma bola branca. Tá falando aqui, ó. A probabilidade que ela seja branca. Então, quantas bolas brancas a gente tem? A gente tem 12. Então, a gente quer bola branca, 12. E a gente tem 25 bolas, que é o total de todas as bolas que estão dentro da urna. Então, vai ficar 12 sobre 25. A partir disso, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode A gente não consegue simplificar nem em cima nem embaixo, porque para simplificar tem que ser um número que divide os dois ao mesmo tempo. E não dá para simplificar aqui o 25, porque só dá para a gente dividir ele por 5. E aqui em cima, a gente não consegue dividir por 5 também. Então, não vai dar para a gente simplificar. Mas a gente já pode tentar dividir isso aqui. 12 dividido por 25 vai ser igual a 0,48. E o que é esse 0,48? Lembra que lá em cima eu falei que a possibilidade é expressa de 0 a 1. Ela sempre vai estar um número entre o 0 e o 1. 0,48 está entre o 0 e o 1. Isso aqui a gente pode expressar em porcentagem. Como a gente expressaria isso em porcentagem? Seria o mesmo que fazer 0,48 vezes 100. 0,48 vezes 100, pessoal, vai dar 48%. Então, quando a gente divide isso aqui, a gente acha o percentual de probabilidade da gente conseguir retirar bolas brancas. A gente tem 48% de possibilidade de retirar umas bolas brancas. Tudo bem? Então, vamos ver outro exercício para ficar mais fácil de entender. Olha só. Esse exercício aqui, pessoal, caiu no Enem. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade da senha ser do número 1 ao número 20? Então, pessoal, como a gente vai fazer? Como a gente viu lá em cima, a nossa fórmula que é o que a gente quer sobre o que a gente tem. Então, para a gente calcular essa probabilidade aqui, vamos começar vendo quantos que a gente tem. Quantas senhas a gente tem? Olha só. A gente tem 100 senhas. 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Então, a gente tem 100 senhas. A gente coloca aqui, ó, 100. E qual que a gente quer? Olha só. A gente quer saber a probabilidade de ser um número entre 1 a 20. Então, vão ser 20 números. A gente quer que saia um número entre 1 a 20, então a gente quer que seja pelo menos 20 aqui. 20 de 100, 20 sobre 100. A partir disso, o que a gente vai fazer? A partir disso, pessoal, a gente pode simplificar essa fração aqui, para depois a gente dividir e achar a probabilidade. Olha só. Como que a gente pode simplificar? A gente pode cortar esse zero aqui e esse zero aqui, porque a gente tem um zero em cima e um zero embaixo. Isso vai ficar P igual a 2 sobre 10. 2 sobre 10, pessoal, a gente podia expressar isso aqui já com a probabilidade, ou a gente pode colocar isso aqui como decimal. Dividindo 2 por 10, olha só, 2 dividido por 10, não tem 2 na tabuada do 10. A gente teria que colocar um zero aqui e um zero aqui. Aqui fica um 0, porque a gente aumentou uma casa decimal lá, então a gente vai diminuir uma casa decimal aqui. Então 0,20 na tabuada do 10 é vezes 2. 2 vezes 10 é 20. Então a gente coloca o 2 aqui, coloca o 20 aqui, aqui zerou. Então, essa aqui, 2 sobre 10, vai ser o mesmo que falar que é 0,2. Isso aqui também seria o mesmo que falar 20%. Por que 20%, pessoal? Lembra que eu passava a porcentagem? É só a gente multiplicar esse decimal por 100? Então, 0,2 vezes 100 ia ser 20%. Isso aqui, pessoal, são 3 formas de expressar
a probabilidade. Dependendo da prova que você for fazer, pode pedir um desses 3 jeitos. Pode pedir em forma de razão aqui, como uma fração, pode pedir como um decimal e pode pedir como uma porcentagem. Se pedir como fração, é mais simples, por causa que é só você chegar aqui na fórmula, é só fazer a substituição e a simplificação se for necessário. Se pedir em decimal, é só você dividir essa fração aqui. E se pedir em porcentagem, é só você fazer o decimal vezes o 100. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouco sobre probabilidade, só que a gente vai falar sobre análise combinatória. Então, se você gostou, deixa o like, comenta aí o que achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.